Sejam todos muito bem-vindos nessa noite. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quantos podem dizer amém? Abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia na terceira epístola de João, terceira João 1. Sejam todos bem-vindos, quem está conosco online também nessa noite. Sejam todos muito bem-vindos. E Deus tem colocado uma palavra rema no nosso coração. Muito obrigado, meu querido, para compartilhar com os irmãos. Terceira epístola do apóstolo João 1. Terceira João 1. Eu quero, nessa noite, muito obrigado, meu querido, mostrar para vocês que você consegue sim ler um capítulo inteiro da Bíblia. Quantos entenderam, digam amém. Então vamos ler um capítulo inteiro da Bíblia. Hoje eu trouxe aqui, eu sei que o texto que nós vamos ler não é difícil de se entender, mas eu trouxe aqui uma versão mais fácil para nós compreendermos nessa noite. Quero pedir aos irmãos, aos meninos da mídia aí, que possam mostrar o texto normal na tela, na versão que nós temos, que é a ARC, Almeida Revista Corrigida, mas eu vou ler uma outra versão para facilitar. Terceira epístola de João 1. Quantos encontraram, digam amém. Do presbítero ao querido Gaio, a quem amo de verdade. Meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. Fiquei muito contente quando alguns irmãos chegaram e me contaram como você é fiel à verdade e como sempre vive na verdade. Nada me alegra mais do que ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Meu querido amigo, você tem sido fiel naquilo que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Eles têm falado à igreja daqui a respeito do amor de você. Por favor, ajude esta gente a continuar a sua viagem de um modo que agrade a Deus, pois eles começaram a sua viagem a serviço de Cristo, sem aceitar nenhum auxílio dos pagãos. Portanto, nós, os cristãos, precisamos ajudar essas pessoas, pois assim poderemos tomar parte no seu trabalho de anunciar a verdade. Verso 9. Eu escrevi uma pequena carta à igreja, mas Diótrefes, diga comigo, Diótrefes, que deseja ser o líder, não quer dar atenção ao que eu disse. Portanto, quando eu chegar aí, vou chamar a atenção dele a respeito de tudo que ele tem feito, as coisas horríveis que diz de nós e as mentiras que conta. Porém, ele não fica satisfeito só em fazer isso, pois quando os irmãos chegam aí, ele não os recebe. E se alguma pessoa quer recebê-los, ele não deixa e até a expulsa da igreja. Gaio, querido amigo, imite o que é bom e não o que é mal. Quem faz o bem é de Deus, e quem faz o mal nunca viu Deus. Todos falam bem de Demétrio, e a própria verdade fala bem dele. Nós também falamos bem a respeito dele, e você sabe o que dizemos é verdade. Verso 13. Tenho ainda muitas coisas para contar a você, mas não quero fazer isso por carta. Espero vê-lo em breve, e então conversaremos pessoalmente. Verso 15 e último. A paz esteja com você. Os seus amigos mandam saudações. Dê saudações pessoalmente a cada um dos nossos amigos. E quantos podem dizer amém? Tome seu assento dando glória a Deus nessa noite. Foi proposital que eu li esse capítulo inteiro
da terceira epístola de João. João só tem um capítulo, 15 versículos. E eu escolhi essa versão, que é uma versão mais fácil de entender, mais contemporânea, para os irmãos compreenderem o cerne e o sentido da mensagem. Porque o que eu vou passar para os irmãos aqui é algo muito, muito importante mesmo. O contexto dessa história, deste capítulo que nós lemos, que é a terceira epístola, ou terceira carta de João, ele é muito rico. Porque, embora seja uma carta pequena, como vocês já sabem, é uma carta pessoal. Ela revela bastante sobre a vida da igreja no primeiro século. O apóstolo João, ele apresenta aqui como o presbítero. Ele se apresenta como o presbítero. E escreve a um irmão, a um crente, a um cristão chamado Gaio. Alguém por quem ele demonstra profundo carinho, profunda gratidão e ainda mais, a quem ele demonstra profunda confiança. Gaio, provavelmente, ele era um membro influente e uma pessoa de respeito no meio daquela igreja, uma igreja local. João, que escreve essa carta, ele havia recebido notícias trazidas pelos irmãos que testemunharam que Gaio não apenas era conhecedor da verdade, mas ele andava na verdade. Isso é um grande diferencial. Não é apenas ser conhecedor da verdade, mas ele andava na verdade. Existem muitas pessoas que conhecem a verdade, que sabem muito, mas não andam na verdade. Para João, o apóstolo e discípulo, a verdade não era apenas uma doutrina correta, era uma verdade ou uma vereda que se manifestava na maneira de viver. A pessoa se manifestava, a verdade se manifestava na vida daquela pessoa, na sua maneira de viver. Por isso, quando João disse: desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma, João, ele reconhece, antes de tudo, a excelente condição que Gaio, seu amigo, se encontrava. É como se João estivesse dizendo: Gaio, a sua alma está prosperando, eu vejo que você tem prosperado. Então eu desejo também que a sua saúde e as demais outras áreas da sua vida te vá bem, assim quanto também a sua vida espiritual. Portanto, o centro, o cerne do texto não é uma promessa de riqueza ou prosperidade na vida de Gaio, mas é um elogio à prosperidade espiritual daquele servo de Deus. Porque a verdadeira prosperidade não está na aparência, mas como nós vivemos, quaisquer que sejam as circunstâncias das nossas vidas. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Portanto, o centro, o cerne desta mensagem é isso. E a partir do verso 5, lembre, 3 João só tem um capítulo. Quantos capítulos? 1. Então, a partir do verso 5, aparece outro aspecto muito importante nesse capítulo da terceira epístola de João, que é a hospitalidade cristã de Gaio. Gaio era um crente hospitaleiro, e aqui nós entendemos, aprendemos que todo cristão, ele deve ser hospitaleiro, ele tem que ter o prazer, o privilégio de receber pessoas na sua casa. Naquela época, eu sei que você sabe disso, mas deixa eu só refrescar a sua memória. Missionários, pregadores, viajavam de cidade em cidade, anunciando, pregando o evangelho de Jesus. E não existia, naquele tempo, uma estrutura como temos hoje, de hotéis, de Airbnb, organizações missionárias e meios de sustento para abrigar, para dar suporte aos missionários, aos viajantes daquela época, como temos hoje. Então, esses irmãos que viajavam longos dias, longas horas, longas e perigosas estradas que não eram pavimentadas como as de hoje, esses irmãos dependiam muito da hospitalidade, da caridade, do carinho e do afeto desses cristãos locais.
Então Gaio, ele recebe esses irmãos em sua casa. Inclusive, algum desses que ele recebe em sua casa, eles eram estrangeiros, ou seja, pessoas que o próprio Gaio não conhecia. Eu não sei você, mas eu me lembro muito bem que na casa do meu sogro, há muitos anos atrás, quando ele ainda estava em vida, era praticamente um lugar onde passavam muitos missionários. Às vezes eu chegava lá e tinha irmãos de vários lugares do Brasil, pessoas que eu nunca vi antes na minha vida. Eles recebiam a hospitalidade, o carinho. Meu sogro dava cama, dava comida, dava bebida, eles bebiam, comiam, dormiam ali, porque o coração do meu sogro era um coração hospitaleiro. E aqui nós vemos um irmão dessa forma. Gaio, ele era assim. Por isso, João, na sua carta, na sua terceira carta, ele diz, ele relata no verso 8 que, portanto, aos tais, ou seja, esses irmãos que viajam, devemos recebê-los para que sejamos cooperadores na obra e no reino de Deus com a verdade. Quem está acordado, diga amém. Então Gaio não apenas estava oferecendo hospitalidade, Gaio não estava apenas oferecendo hospedagem, mas estava se tornando um cooperador na obra de Deus. Às vezes as pessoas perguntam, eu quero fazer a obra de Deus, está aí uma oportunidade, receba um irmão na sua casa, mas não receba ele para morar lá, apenas ajude-o, viu? Porque tem alguns irmãos que se deixar, eles moram ali, né? Montam barraca na sua casa. Mas se você souber de um missionário que está vindo, passeando, vindo pregar aqui na igreja, tenha o cuidado para receber esses irmãos na sua casa, quando estão entendendo, diga amém. Então logo depois, no mesmo capítulo, no capítulo 3, João fala de um certo outro irmão. Observe que nesse texto existem algumas pessoas, algumas figuras, alguns personagens. E aqui eu quero começar a entrar na mensagem de hoje. Logo depois, ainda na continuidade, no capítulo 3, João fala de um certo irmão, um obreiro, chamado Diótrefes. Você consegue falar o nome dele? 1, 2, 3? Diótrefes. Um homem orgulhoso, que queria exercer domínio sobre a igreja, e se recusava a receber os irmãos. Diótrefes, ele era orgulhoso, gente. Era um homem também, olha aqui, presta atenção, porque agora nós vamos começar a trabalhar no que a mensagem da palavra de Deus quer tratar conosco. Diótrefes era um irmão da liderança, fazia parte da liderança da igreja. Aliás, até porque vocês sabem que as minhas mensagens são agora mais expositivas do que textual ou temática, mas o tema da mensagem hoje é o que separa um obreiro fiel de um obreiro infiel. Diga comigo, o que separa um obreiro fiel de um obreiro infiel. E aqui está para você um perfil. Diótrefes, um homem orgulhoso, que queria exercer domínio, poder e autoridade sobre a igreja, mas se recusava a receber irmãos missionários que passavam por ali. Diótrefes era um homem de liderança, de posição de cargo dentro da igreja, um obreiro influente. Conhece um obreiro influente? Que tem uma influência dentro da igreja, mas que havia transformado a sua liderança, a ordenação, a consagração que Deus dera a ele, em um instrumento de poder. Ele se achava autoritário. Um homem de influência sobre vidas, ele agora usa a sua influência, a sua autoridade para influenciar alguns irmãos da igreja. E aí é onde entra João. João escreve essa carta e apresenta praticamente na carta, no capítulo 3, pelo menos 2 modelos de liderança. 2 modelos de liderança. Aqui nós temos 2 modelos de liderança. Primeiro, temos o modelo de Gaio. Gaio, um crente moderado. Gaio, um crente piedoso. Gaio, um crente hospitaleiro. Gaio, um crente servo. Gaio, um crente que recebe irmãos em sua casa e coopera com amor, com carinho, com dedicação na obra de Deus.
De outro lado, nós temos Diótrefes, o tipo do crente que busca a primazia, que busca os primeiros lugares, que busca ser honrado, que busca ter o seu nome escrito, estampado nos cartazes, nos boletins da igreja. E o pior, isso aí não é nada, o pior é que Diótrefes era o crente e o obreiro que rejeita a correção e é insubmisso. Por isso que a terceira carta de João, ela nos ensina, por isso que a Bíblia é importante, tá? A Bíblia é importante porque ela, primeiro, é a nossa regra de fé e prática. Segundo, a igreja, ela é regida por um mandamento, uma cartilha, uma apostila, um manual, e o manual é a palavra de Deus. Não que nós tenhamos Diótrefes aqui, graças a Deus que não temos, mas nós precisamos caminhar, passar por situações, ver textos como esse para que possamos aprender, por se porventura aparecer um Diótrefes por aí, você vai saber já, você vai conseguir identificá-lo. Então é por isso que João, ele nos ensina a andar na verdade e não apenas defender a verdade com palavras, mas transformar a verdade em amor. Precisamos entender isso. Você caminha na verdade, você é um homem da verdade, você é uma mulher da verdade e de verdade, mas você precisa de caminhar em amor. Amor, hospitalidade, generosidade e cooperação com o reino e a obra de Deus. De verdade, não é apenas da boca para fora. Não é falar, conta comigo, pastor, e bate nas costas do pastor, e quando vira as costas, cadê o irmão que ia ajudar? Não ajudou. Temos que entender isso, porque se nós, preste atenção no que eu vou dizer, se nós não estamos aqui nessa igreja, aqui nesse lugar, servindo a Deus, anos e anos juntos, no mesmo propósito, no mesmo espírito, na mesma fé, na mesma comunhão, na mesma consagração, no mesmo intuito, se nós não estamos aqui, preste atenção nisso, para servir uns aos outros, para carregar as cargas uns dos outros, não é apenas da boca para fora, gente, é de verdade colocar a mão no arado e fazer alguma coisa pelo irmão. Eu gosto muito de fazer obra missionária, mas eu quero ser enfático, para mim a maior obra missionária começa aqui dentro de casa. Não adianta atravessarmos o oceano, o rio, o mar, os 7 mares e fazer do outro lado, enquanto um irmão do meu lado está morrendo, está passando fome. Que obra missionária é essa? Temos que fazer uma obra missionária aqui, porque se nós não estamos aqui dentro para servir os outros, aqui dentro para carregar a carga uns dos outros, porque eu sei que na hora de ajudar, tem muita gente que, pernas para quem te quero, e o pastor que se vire. Que obra missionária é essa? Então, se nós não estamos aqui para nos ajudar uns aos outros, para carregar as cargas uns dos outros, e para viver em comunhão, tá? Para viver em comunhão. Tem gente que não entende o Salmo 133, sabia? O Salmo 133 é, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem o quê? Em união. Mas tem crente que inverte esse negócio. Ele diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eles querem dar unhada um no outro. E não é isso que o texto está dizendo, é união. Diga para o seu irmão assim, é união, viu irmão? É união. Então, se nós estamos aqui, é para carregar as cargas uns dos outros, para ajudar uns aos outros e para viver em comunhão. E se nós não fazemos isso, se nós não estamos fazendo isso, Jordan, Cat, Samuel, irmãos, Lidiane, irmãos, amigos, pastores, obreiros, minha esposa, nós não estamos entendendo, nós não entendemos o que é essa igreja. Porque a igreja não é lugar para sermos servidos. Eu não gosto de ser servido, você não vê eu pedindo às pessoas para carregar a minha mala, fazer, eu gosto de ir lá, eu gosto de fazer, e isso é o mínimo, mas eu quero trabalhar. Eu sou o primeiro que tenho que dar exemplo para trabalhar, porque o líder de verdade não é aquele que dá ordem, é aquele que dá exemplo. É aquele que dá exemplo.
Então igreja não é lugar para ser servido. Você não veio aqui para ser servido. E eu vou dizer uma coisa para vocês, até no culto, tá? Não venha no culto esperando, ó Deus, me sirva nessa noite. É você que tem que apresentar o seu culto racional, o seu sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Venha para oferecer, não venha para pedir, venha para dar. Venha para dar. Isso é culto. Nós viemos aqui para dar, para entregar. Então a igreja não é lugar para ser servido, mas é lugar, uma comunidade onde aprendemos a servir. E se nós queremos fazer parte do rebanho, e agora eu vou caminhar, agora eu vou estreitar o funil aqui, está preparado? Amém? Diga glória a Deus. Se nós queremos fazer parte desse rebanho, mas nós não aceitamos ser orientados, sermos corrigidos, sermos conduzidos, primeiro, pela palavra de Deus, segundo, pela liderança da igreja. Eu vou deixar aqui aberto para você, o dia que a liderança, eu coloco eu nesse lugar, fugir à regra dessa palavra, por favor, me peça para sair, porque nós precisamos entender uma coisa, nós somos guiados pela verdade, pela palavra de Deus. E se nós somos ovelhas, se nós somos servos, e não aceitamos ser orientados, corrigidos, repreendidos pela palavra e pela liderança que Deus estabeleceu, então precisamos reavaliar se realmente compreendemos, entendemos a proposta do Evangelho. Porque o Evangelho nos ensina a autoridade, sim ou não? Porque a igreja do Senhor, ela tem autoridade. Você acredita nisso? Sim. Diga sim ou não. A igreja do Senhor, ela tem autoridade. Porém, ela também ensina, a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus, que necessitamos submissão. Precisamos ser submissos. A Bíblia nos ensina que nós devemos liderar com autoridade, mas primeiro a Bíblia nos ensina que nós precisamos aprender a ser submissos e a servir. Quem tem autoridade sem submissão ainda não entendeu que no reino de Deus, antes de aprender a governar, aprender a liderar, nós precisamos aprender a servir. Quando João escreve os seus textos bíblicos, as suas 3 cartas, segundo a datação tradicional, segundo a tradição histórica, nós estamos provavelmente aqui na última década do 1º século da era cristã. Cristo já havia vindo por volta dos anos 90 depois de Cristo, ou seja, aproximadamente 6 décadas depois da morte e da ressurreição de Cristo. Se Cristo havia vindo e já tinha completado os seus 33 anos, 33 e meio, 60 anos pós seria cerca de 90 anos. E o grande problema é que João, olha aqui para mim, o apóstolo João, como muitas vezes eu reclamo com Deus, eu questiono a Deus, Deus, por que é que eu tenho que pregar esse tipo de mensagem? Por que é que eu tenho que subir no púlpito e falar isso? Não é porque eu gosto, mas é porque eu sou levado pelo Espírito. Estou aqui para obedecer à voz do Espírito de Deus. Você está entendendo? Diga glória a Deus por isso. E você tem que dar glória a Deus mesmo, porque eu tenho sido sensível a ouvir a voz de Deus. E João, gente, o grande problema aqui é que o apóstolo João, ele não está nem um pouco interessado em lidar com problemas congregacionais, problemas corriqueiros da igreja. A irmã que não fala com o irmão, o pessoal que não se dá bem, o pessoal que faz isso, não está preocupado com nada disso. Não, mas João está lidando, ele está preocupado em lidar com o gnosticismo, que na época era o maior inimigo da igreja naquele momento. Agora, olha para mim, por favor, ouça o que eu vou falar com vocês nessa noite. Você, porque nós temos muitos líderes aqui, muitos obreiros, pastores, pastoras, gente do ministério, do louvor, das crianças, dos jovens, de tantos departamentos, dos homens, das mulheres, dos diáconos. Você que um dia, Deus irá, porque eu tenho certeza que a igreja é feita para isso, nós não podemos, a minha maior preocupação hoje
como líder, como pastor, não é que eu quero que o irmão vá embora, mas eu não quero que você aposente aí nesse banco da igreja. Eu quero que você faça alguma coisa para o Senhor. A minha maior preocupação é ver qual irmão que tem uma aptidão, um chamado, uma obra que Deus quer colocar na vida dele, e eu quero investir nele. Já até falei com alguns irmãos aqui, eu quero investir em você, quero ver em você o desejo de fazer a obra de Deus, e se for essa a vontade de Deus, vamos orar, e Deus vai te levar. Deus vai te levar para uma obra, e a obra de Deus vai continuando. E o irmão, quando vai fazer a obra, nós não estamos perdendo, mas é a obra que está ganhando, porque ele parou de ficar sentado no banco e agora está indo fazer a obra de Deus lá fora, ganhando mais almas. Porque quando alguém fala qual o tamanho da sua igreja, eu digo para a pessoa assim: irmão, eu não consigo imensurar o tamanho da igreja que eu faço parte. Por quê? Porque a minha igreja não é essa, a minha igreja é do Senhor Jesus. A minha igreja está no Brasil, a minha igreja está na Europa, a minha igreja está na África, aonde tem um crente lavado, redimido pelo sangue de Jesus, faz parte do mesmo corpo, da mesma igreja que eu e você fazemos parte. É isso que nós estamos a entender. Nós lutamos, gente, em favor do reino. Tem gente que luta em prol do seu próprio reino. Não é o meu reino. Jesus diz assim: venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade. É o reino dele. Tudo que eu faço aqui, eu faço pensando no reino. O que vai acontecer no reino? Como é que vai ser o efeito no reino? O que vai acontecer, suceder lá fora por causa do reino? O testemunho não é por causa do meu nome, mas é o nome do reino. É dele, e o reino que nós servimos é eterno, é o reino do Senhor Jesus. Você pode adorar a Deus por isso. Então olha para mim, porque eu vou dizer uma coisa muito séria para vocês agora. Gente, eu queria ter mais ou menos uns 45 minutos aqui agora, mas presta atenção, eu vou tentar resumir. Você que um dia Deus vai colocar nas suas mãos uma obra, um trabalho, uma igreja, um rebanho, um ministério, que seja ele pastoral, evangelístico, missionário, como temos missionários aqui, pastores missionários. Um dia Deus vai colocar um trabalho na sua mão. Um dia Deus vai colocar. Um dia, quem sabe, você tem o chamado de ser pastor, o homem que vai pastorear. A palavra pastor no hebraico, presta atenção, porque agora vai afunilar aqui, ó. A palavra pastor em hebraico é roi, ou roi, que significa aquele que apacenta, aquele que alimenta. Entendeu? Ó, apacenta. Pastor é aquele que alimenta. Pastor é aquele que conduz. Pastor é aquele que cuida do rebanho. Pastor não é simplesmente aquele que ocupa o púlpito. O ministério pastoral não é o púlpito. O ministério pastoral não é um microfone, não é um altar, não são o ministério pastoral, pastor, é aquele que recebe de Deus pessoas para cuidar. Isso é ser pastor. Pastor é alguém que vai na frente. O pastor nunca deve ir atrás. O pastor vai na frente, porque na frente ele vai orientando. Olha para mim, ele vai conduzindo, ele vai dando a palavra de ordem, porque Deus, entenda uma coisa, uma hierarquia no mundo espiritual. Eu sempre digo aqui que Deus não quebra princípios, e Deus não quebra mesmo. O dia que Deus resolver, porque tem pessoas falando, Deus falou comigo, falou com você, mas por que Deus não falou comigo? Que eu sou o líder, o pastor, ou eu estou em pecado, ou Deus cortou volta, mas Deus não corta volta. Deus me chama à correção porque Ele quer falar comigo, então Ele fala comigo. Então pastor é aquele que conduz, que orienta, que apacenta, aquele que protege quando necessário. Por isso que quando Deus colocar um rebanho nas suas mãos, um trabalho, eu não estou falando aqui apenas pastorear, mas um trabalho, uma obra, um ministério, um departamento, uma função, te der uma autoridade, te der alguma coisa para você fazer, Deus ele não está ali entregando uma posição profissional. Porque, primeiro, pastor não é profissão, pastor é chamado. Eu fui chamado para pastorear, eu não tenho profissão de pastor. Tanto é que quando eu vou preencher a minha ficha de, sei lá, em algum lugar, eu não coloco lá pastor. Porque pastor não é profissão, pastor é chamado, gente. É vocação, eu sou vocacionado. E infelizmente tem pastores que não são vocacionados. Não são, e por isso que tem muitos problemas. Não pense você, eu vou falar daqui a pouquinho.
que pastor não tem problema. Não pense você que pastor passa por um momento que fala assim, meu Deus do céu, passei no vale da sombra da morte, pensei que eu não ia aguentar essa. Mas tem pastor que está tirando a vida, é ou não é? O que mais se ouve por aí? Não estou aqui apontando dedo para eles, porque eu já vivi momentos que eu pensei, meu Deus, se Deus não tiver misericórdia, eu não sei onde é que eu vou parar. Mas o chamado pastoral, ele é vocacional. Nós precisamos entender isso. Antes de você assumir um compromisso com uma obra, com uma igreja, com um trabalho, você precisa entender que você é vocacionado por Deus. Todas as vezes que eu vou ungir, separar um obreiro aqui na igreja, eu digo para ele, irmão, nós não estamos reconhecendo você não, porque você não tem mérito em nada, é Deus que te chamou, te escolheu e a igreja viu que você já está exercendo esse trabalho, seja missionário, seja evangelístico, seja presbiterial, seja diaconal, seja pastoral. Agora, Deus reconhece isso em você, agora cabe em você saber o que você vai fazer com a unção, com o chamado e com a consagração que Deus te deu. É responsabilidade sua. É responsabilidade sua. Daqui a alguns dias, meses, nós vamos apresentar alguns irmãos ao ministério. Então você precisa saber o que você vai fazer com o chamado que Deus lhe deu. Tá? Então deixa eu falar uma coisa para vocês. O pastor foi chamado para pastorear, para cuidar, para tomar conta, para apacentar, para proteger. A ovelha, diga comigo, ovelha. Ovelha não tem capacidade de diagnosticar se aquele ou aquela que se aproxima dele é bom ou é mau. A ovelha não tem capacidade, não pense você que você seja o expert. Você pode ser expert em qualquer área, mas espiritualmente, biblicamente falando, simbolicamente falando, a ovelha não tem capacidade, e por isso que pastores, igrejas sofrem certos tipos de problema, porque pastores lidam com ovelhas. A ovelha não tem capacidade de diagnosticar se aquele ou se aquela que se aproxima dele é bom ou é mau, tem ou não tem segundas intenções, porque ele nem sabe identificar se aquele ou aquela é um lobo disfarçado. Foi isso que João tratou aqui, de lobos. Lobos. E quando se a ovelha, porventura, conseguir perceber ou identificar que essa pessoa que caminha do lado dele, que está do lado dele, é um lobo vestido de ovelha, pode ser, em alguns casos, tarde demais. Guarda isso. Eu peço a Deus, a minha oração, que você entenda perfeitamente, claramente, eu ia falar claramente, né, assim, puramente no seu coração o que Deus quer falar com você. Por quê? Porque daí, quando você se relaciona com um lobo, quando você se relaciona com um tipo de pessoa que tem esse sentimento no coração, esse sentimento faccioso, quando você se dá conta que já se relacionou com ela, aí pode ser tarde demais. Por quê? Porque a ovelha, nesse ponto, já se envolveu. A ovelha, nesse ponto, ela já abriu o seu coração com ele, ou com ela, com o lobo ou com a loba. Já ouviu conselhos dele ou dela. Já compartilhou segredinhos. E talvez até já tenha permitido que o lobo ou a loba influenciasse decisões importantes na sua vida. Isso acontece muito. Não pense você que isso aqui é segredo. Isso acontece muito. Eu já vi muitas ovelhas. Muitas ovelhinhas que eram uma bênção, gente. Uma bênção. Mas a partir do momento que passaram a se relacionar com lobos, se tornaram outras pessoas. Se antes essa ovelha, que não havia ainda se envolvido com o lobo, ela ouvia o pastor, agora pela influência do lobo, ela não ouve mais o pastor. Ela não escuta mais a voz do pastor. Se antes ela ouvia a voz do pastor, agora ela não escuta, não ouve, não obedece. Se antes respeitava o pastor, agora esquece, não respeita mais. Por quê? Porque lobos, preste atenção, olha aqui para mim, eles observam, eles conquistam a confiança, eles criam um vínculo,
Eles conhecem fraquezas, descobrem feridas, aprendem a linguagem da ovelha, falam como você, e você está carente, está querendo que alguém chegue para você e fale como você, tem o mesmo sentimento, tem a mesma expressão, tem os mesmos hábitos, tem os mesmos trejeitos. O lobo sabe onde estão as suas feridas, porque você abriu o coração para ele. Ele conhece a linguagem da ovelha, e muitas vezes, só depois, ele revela quem realmente ele é. E Jesus, diga comigo, Jesus, ele advertiu sobre os lobos. Mateus capítulo 7, verso 15, quantos estão entendendo? Diga amém. Ele disse assim, ó, se você quiser abrir a sua Bíblia, Mateus 7,15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vestido como o quê? Como ovelhas. Que vêm até vestidos como ovelhas. Os lobos, eles vêm vestidos como ovelhas. Gente, o maior perigo do lobo, você pode pensar, como é que o lobo vai me ferir? Ele vai me prejudicar. Falando de forma animal, quando você vê um animal na espécie, tipo um lobo, um cachorro, sei lá o que, uma onça, um leão, você pensa nas garras ou nos dentes. Sim ou não? O maior perigo do lobo não são os dentes. Porque até mostrar os dentes, muitas vezes, ele já reconheceu as suas fraquezas, as fraquezas das ovelhas. Porque ele conhece as suas feridas, o seu ponto fraco. Ele sabe, o lobo sabe exatamente onde vai dar a mordida. E é ali que ele te pega. E é ali que ele te estraçalha. Por isso toda ovelha, guarda isso, meus queridos. Por isso que toda ovelha precisa de um pastor. Eu quero simplificar para você. Ovelha, ela tem a incapacidade de sobreviver no mundo espiritual, nesse mundo que nós vivemos, sozinha. Porque Deus deu autoridade para o pastor. Então, quando algo acontece com a ovelha, guess what, Brenda? O pastor que sente. A alma do pastor é atribulada. Por isso, tantos pastores atribulados, angustiados, feridos, magoados, preocupados, não conseguem dormir, enquanto muitas ovelhas estão... O pastor está preocupado, está no hospital, está cuidando de um irmão, está cuidando de outra irmã. E tem gente que fala assim, nossa, a vida de pastor é uma maravilha, eu queria ser um pastor. Calça meu sapato. Calça, o pastor Luiz pastoreou, ele calça, pastor Luiz. Pede para calçar o sapato do senhor, para ver como é que é maravilhoso a vida do pastor. É honroso, é glorioso, é maravilhoso, é um chamado, é uma vocação, mas é difícil, gente. Eu já disse aqui várias vezes, eu vou repetir. A maior astúcia de Satanás na vida dos crentes é fazer ele achar que não deve vir na igreja porque está passando por um problema. Hoje a pessoa passa por uma luta, um problema, o primeiro lugar que ele deixa de estar é na igreja, na casa de Deus. Isso é pelo contrário, quando você estiver vivendo a fase mais difícil da sua vida, é aí que a obra de Deus deve ser preservada, é aí que é a hora de você não abandonar a casa e a presença de Deus, meus irmãos. Tu não dá conta disso, mas toda ovelha, ela precisa de direção. Por quê? Porque o pastor, ele observa. O pastor tem um olhar que a ovelha não tem. O pastor é aquele que conduz, é o que protege, é o que alimenta o rebanho. Você já imaginou se você viesse aqui toda terça-feira, não vou nem falar terça, todo culto você viesse aqui e não tivesse alimento da palavra? Me responda, você estaria nessa igreja, sim ou não? Não. Porque o que é que te dá alimento para sustentar, para conseguir viver a caminhada? Quantos momentos eu pegar aqui de boca em boca, de irmão em irmão, e colocar um microfone na sua boca e dizer, irmão, dá um testemunho do que Deus fez na sua vida. Você vai dar o testemunho e você vai dizer, eu lembrei daquela palavra. Não é nem que o pastor pregou, pastor A, pastor B, pastor C, porque a gente às vezes nem lembra, mas aquela palavra fica no seu coração. Você diz, aquele dia, aquele culto, você fala assim, ó, aquele culto eu estava na casa de Deus, eu estava desesperado, eu ia abandonar tudo, eu ia jogar tudo para o ar, eu ia chutar o pau da barraca, como diz o outro, né? Eu ia abandonar tudo, largar a fé, entregar a carteira de membro, mas Deus levantou alguém na palavra, na hora da mensagem, trouxe uma palavra, veio direto no meu coração. Isso é a obra de Deus, meu irmão.
Isso é o poder do Evangelho. Por isso que Satanás não quer que você venha à casa de Deus. Agora, olha para cá, abençoado de Jeová. Você acha que tem pastores aqui, que pastores nunca pensaram em parar? Você acha que pastores, eu nunca pensei em parar, nunca pensei em desistir, nunca pensei em largar tudo? Você acha que não dói, não fere? Você dá o seu melhor, fazer o seu melhor, e aí depois encontrar gente que não te respeita, gente que não te valoriza, gente que não te considera, gente que não te reconhece. É claro que dá vontade de parar. É claro que às vezes a gente dá vontade, a gente sente cansaço, somos seres humanos. Eu sempre quero pregar aqui a palavra de Deus, mas eu quero mostrar que há uma humanidade, e aí que está a beleza do Evangelho. Deus é capaz de usar a minha humanidade, a minha fragilidade, a minha fraqueza humana, para estabelecer o poder dele, porque é assim que Deus opera na nossa vida. Paulo diz assim: ainda que eu esteja fraco, eu sou forte, porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza, meu irmão. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Você pode levantar a sua voz e dar um glória a Deus aí? É desse jeito. Mas, meus amados, mesmo cansado, muitas vezes esses pensamentos que já passaram algumas vezes pela minha cabeça, pela cabeça de pastores, eu descobri uma coisa. Eu descobri que eu não fui chamado para ser aplaudido para ninguém. Eu não fui chamado para receber tapinha nas costas, mas eu fui chamado para ser fiel. Por isso o diabo tenta lutar com esta obra aqui. Por isso o diabo tenta parar esta obra aqui. O diabo tenta me vencer pelo cansaço. Mas quando ele tenta me vencer pelo cansaço, eu lembro a ele, sabe de quê? Apocalipse capítulo 2, verso 10. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna, meu irmão. Eu posso até estar morrendo de cansado, eu posso até estar morrendo de cansaço, de estresse, mas tem coroa de vida para mim. Eu posso até, meu irmão, estar pensando em desistir, mas tem coroa de vida para mim. Eu continuo aqui nessa obra, fazendo a obra, porque eu sei quem me chamou. Eu fui chamado por Deus, é Ele que me chamou, é Ele que me vocacionou, é Ele que me plantou aqui para realizar uma grande obra, e eu louvo a Deus por isso. Você pode glorificar o nome do Senhor, diga amém. Agora guarde isso. Pessoas problemáticas hoje na igreja, olha aqui, hein? Está afunilando o negócio. Pessoas problemáticas na igreja é porque nunca foram pastoreadas de verdade. Eu senti falta da pastora Meire dizer lá atrás: é verdade. Pessoas que dão um problema, eu não culpo a elas. É porque elas estavam nas mãos de lobos. Quantas vezes eu deixei de fazer uma coisa para mim, para minha família, para mim mesmo, para fazer para a igreja. Eu não estou aqui cobrando a igreja não é isso não, tá, gente? Pelo contrário, eu sou abençoado. O que eu quero dizer é o seguinte: é que pessoas que às vezes não entenderam ainda, ficam, sabe, naquele mundinho, naquela mesmice, naquela mediocridade, naquela fraqueza, naquela, sabe, insegurança, naquela, nossa, não pode tocar nele. É porque não foi pastoreado direito. Não foi ensinado a palavra. Nunca na Bíblia, olha, a Bíblia é recheada de promessas. Alguém diz que tem mais de 8.000 promessas, mas de tantas 8.000 promessas, a Bíblia diz que o nosso maior chamado é para morrer, é para sacrificar, é para entregar a nossa vida, é para doar, não é para receber algo. Receberemos sim, meu irmão, na eternidade, o que está reservado para você e para mim. Paulo diz: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, é o que está preparado, aquilo que não desceu ao coração do homem, é aquilo que está preparado para você. Já está preparado para você. O diabo não vai tomar, o ladrão não vai roubar, ninguém vai tomar de você, porque foi Deus que deu lá na cruz do Calvário através de Jesus Cristo. Você pode adorar o nome do Senhor por isso. Então, pessoas problemáticas hoje é porque foram, eu não falo isso nem de pastor, porque lobo não é pastor, né, gente? Homens que não amavam e não amam as ovelhas, amavam e amam aquilo que podem extrair delas. Lobos querem a lã, lobos querem o leite, lobos querem a carne, lobos querem os benefícios do rebanho, mas nunca querem assumir a responsabilidade de cuidar do rebanho. É diferente. Agora olha para cá de novo, ouça o que eu vou falar para você.
Vamos falar dos obreiros problemáticos. O cooperador que é ruim, o obreiro que é ruim, ele tem a capacidade exorbitante de conseguir influenciar maus hábitos, maus costumes, maus caminhos, que ele aprendeu, repito, que ele aprendeu lá de onde ele veio, porque não teve um pastor de verdade. O problema, meus amados, não está na boca de quem elogia, guarda isso. O problema não está na boca de quem elogia, mas o problema está nos ouvidos de quem escuta e no coração de quem recebe esse elogio. Porque começa com um elogio aqui, começa com um elogio acolá. Poxa, você prega demais, hein, cara? Você canta demais, você toca demais, você é capaz, hein? Você tem um potencial. Você é melhor do que muita gente aqui, viu? Sabia disso? Você não está sendo valorizado como merece. O pastor não te vê. Olha o chit-chat do Lobão. Chegou a dizer, você não precisa fazer o que o pastor fala para você fazer, porque você é o cara, você que sabe. Aí do pastor, se não tivesse você ali, não aconteceria nada. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A minha maior dificuldade no ministério não é lidar com alguém que já chegou rebelde. Porque se ele chegar rebelde, ele vai aprender. Porque palavra nós temos aqui. Às vezes eu olho para certas circunstâncias, certos momentos, e eu digo, onde é que está o problema? Porque eu não estou contando aqui a história da Mônica. Eu não estou falando aqui dos Marvels. Estou pregando a palavra de Deus. Por que não está aprendendo? A maior dificuldade do ministério não é lidar com quem chega rebelde, mas é lidar com alguém que depois de dar ouvidos a vozes erradas, a lobos, tornam-se resistentes à mesma liderança, a mesmíssima liderança que um dia ele respeitou. Engraçado é que o coração é o mesmo, veja isso, the heart is the same, the church is the same. You want to translate that to Portuguese? No, just kidding. A igreja é a mesma, o coração é o mesmo, o pastor é o mesmo, mas os ouvidos mudaram. O ouvido mudou. E quando os ouvidos mudam, escuta para mim, olha para mim. E quando os ouvidos mudam, daqui a pouco, é coisa de instantes, muda também a maneira de como você enxerga as coisas. Quando o seu ouvido muda, a maneira como você vê as coisas muda. O lobo não precisa tirar a ovelha do rebanho imediatamente. Não, ele não vai fazer isso. Ele fica observando. Basta ele conquistar o ouvido da ovelha. Porque depois que ele conquista o ouvido, a ovelha passa a reinterpretar tudo que ela ouve. Que agora o ouvido dela não é mais para o pastor dele, não é mais para a liderança dele, não é mais para a líder do departamento, a líder desse departamento da igreja, não é mais para o líder. Porque aquilo que antes era um cuidado pastoral, passa agora no ouvido daquele que não consegue mais ouvir a sua liderança, passa a ser para ele como se fosse um controle. Passa a ser, o pastor está me controlando, o pastor está me manipulando, o pastor está, sabe? E aquilo que antes era correção com amor, passa a ser chamado por você de perseguição. O pastor está me perseguindo. Aquilo que antes era um conselho, passa a ser chamado de intromissão. O pastor está intrometendo demais, hein? E aquilo que antes ele recebia com humildade, agora ele começa a receber com resistência. Ele resiste à voz do pastor. E aqui mora um dos grandes perigos
na nossa vida, como ovelha, como igreja: a insubmissão. A insubmissão, meus amados, ela não começa nos pés, mas a insubmissão ela começa nos ouvidos. Guarda essa palavra, porque essa palavra é vida para a sua vida. O que você está ouvindo? Quem você está ouvindo? O que acontece quando uma pessoa ela deixa de ouvir conselhos? O primeiro sinal normalmente não é que ela perdeu a inteligência, ela é capaz, mas ela perdeu a corrigibilidade. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Uma pessoa pode ser capaz, unable to correct. Uma pessoa pode ser capaz, ela pode ser inteligente, ela pode ser talentosa, ela pode ser experiente, ela pode conhecer a Bíblia, ela pode pregar bem, ela pode ser uma boa líder, um bom líder, e ainda assim começar a entrar num processo perigoso quando chega à conclusão de que já não precisa mais ser corrigida por ninguém, e principalmente pelo seu pastor. Esse é o cuidado que nós temos que ter como igreja. Porque nós vamos caminhando e Deus vai nos levando em estágios, Deus vai nos levando em momentos, em situações, e eu vou observando isso da parte de Deus, eu vou observando o que vai acontecendo no seio da igreja, como é que Deus está nos conduzindo, o que Deus quer fazer, aonde Deus quer nos levar, como é que está a vida do irmão, como é que está a reação do irmão mediante aquela fase da sua vida, como é que ele está reagindo àquele momento. Provérbios de Salomão, ele estabelece exatamente esse contraste. Quando vocês estão entendendo a palavra hoje, diga amém. Glória a Deus, vocês estão entendendo. Provérbios 12, 15 diz assim: o caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Salomão diz que na multidão de conselhos há o quê? Sabedoria. Provérbios 15, 22 diz que onde não há conselhos, o projeto sai em vão, mas com a multidão de conselhos se confirmarão. Enquanto você aceita a correção, olha para mim, ainda existe alguém entre você e alguma das suas piores decisões. Você entendeu ou não? Vou repetir. Enquanto você aceita ser corrigido, ainda existe uma chance, ainda existe uma esperança. Agora, quando você elimina todas as hipóteses, quando você descarta todas as vozes que podem te confrontar, por isso, meus amados, eu não estou aqui para jogar aviãozinho, falar de A ou B, não quero saber da igreja da esquina, mas as maiores igrejas hoje superlotadas não confrontam, a palavra lá não confronta, porque ninguém quer ser confrontado. É verdade ou não é? Venha como está e fique como você quer. E a maioria dessas igrejas não tem igreja ávida no sentido de trabalhar. Sabe por que muitas vezes uma igreja dá tanto trabalho, temos tantas dificuldades? Porque nós vamos nos ajustando, é cada um trabalhando. Você trabalha no departamento, o pastor ali faz missão, a missionária faz missão, outra irmã trabalha no departamento de visita, tem os jovens, e ali, querendo ou não, um vai esbarrar no outro, vai arranhar, porque é uma igreja que é funcional. É uma igreja onde pessoas trabalham, e aonde existe pessoa, quem é que trabalha num trabalho secular? Levanta a mão aí, deixa eu ver quem é que trabalha aqui. Tem alguém desempregado? Não, né? Quem trabalha? Isso, olha um monte de gente que trabalha aí. Lá no seu trabalho você vai esbarrar com alguém, porque você está lidando com pessoas. Então isso é normal. Agora, dentro de uma organização, dentro de uma instituição, onde já está tudo pronto, tudo formadozinho, já tem equipe que faz aquilo, aquele que vai pregar, e o povo só senta para assistir, tem menos problema do que uma igreja onde temos trabalho. Todo trabalho que vamos fazer tem alguma dificuldade. Não é problemas. Gente, são coisas que nós precisamos alinhar. É um evento, é um congresso, é um acampamento, é uma atividade dos jovens, é uma atividade das crianças, é um acampamento das crianças, é um retiro, é um culto de jovens, é tudo. Então precisamos entender e saber lidar com as diferenças uns dos outros. Então preste atenção. João, ele está escrevendo para Gaio. Está escrevendo para quem? Gaio. Para ele aprender a lidar com o diabo, porque um tal de Diótrefes, esse camarada era um diabrado, gente. Acho que o diabo tinha medo de Diótrefes.
E era obreiro. E era obreiro. Sabe o que eu oro? Eu oro que Deus me dê mais obreiros gaios do que Diótrefes. Amém? E aí João, o apóstolo, ele está mentorando a Gaio. Estou acabando, tá, gente? Não dorme ainda. Não cochile aí, tá? Eutico. Tem algum eutico aqui? Não, né? Acho que tem muita gente que não sabe. É aquele que Paulo pregou e caiu da janela. Tem alguém que vai cair da janela? Cai não, meu irmão. Cutuca o irmão do seu lado e fala assim: acorda, eutico. Aí, glória a Deus. Me ajuda, gente. A palavra está boa ou não está, Duda? Glória a Deus. E aí João, o que João está fazendo? Ele está mentorando, ele está sendo mentor, irmã Lidiane, de Gaio. Por quê? Porque tem um obreiro lá na igreja, um tal de Diótrefes. Vamos dizer o nome dele de novo? 1, 2, 3. Não esqueça esse nome. Que só sabe dar dor de cabeça, pastor Luiz. Que não consegue ganhar uma alma para Jesus. Porque a função dele não é ganhar almas. Gente, o lobo, esse tipo de gente, ele não quer botar a mão no arado, ele não quer trabalhar, ele não quer ajudar. Na hora que ele faz o maior escarcéu, ele diz: não, conta comigo. E na hora que você vai contar com ele, cadê o irmão? Já foi embora, foi-se o tal do Diótrefes. Porque toda pessoa que dá problema, toda pessoa que traz problema dentro da igreja, é porque ela está à toa. Na minha opinião, ela está à toa, é uma à toa. Porque se estivesse trabalhando, não teria tempo para perder com mentiras e enganos. Você pode adorar Jesus por isso? Então nós temos um pastor, João, diga, João. João é um pastor, eu estou acabando. João é um pastor de pastores. João é pastor de pastores. E João tem 2 obreiros aqui nesse caso, nessa igreja. João tem 2 pastores lá. João tem que lidar com 2 líderes. Gaio, não vou nem falar o nome do outro. E aquele lá. E aí, você sabe de uma coisa que acontece? Você é capaz de conhecer, a gente conhece um obreiro, estou falando de um obreiro estilo Diótrefes. Um obreiro que fala mal ou que fala bem do pastor, a partir do semblante, do rosto, da face, da cara que ele olha para você. E a carta de João a Gaio é o resultado de um relatório que João recebe. Lembra que nós lemos no início? Ele diz assim: o bom discípulo sabe que seu testemunho não está apenas no que fala, mas principalmente na maneira com que ele vive. Saúde. Olha para mim, eu não estou aqui tentando convencer as pessoas sobre o evangelho que eu falo. O evangelho que eu prego, ele fala muito mais alto, porque é o evangelho que eu vivo. Não é o evangelho que eu prego, é o evangelho que eu vivo. Dê para Diótrefes, esses Diótrefes de plantão, 10 crentes, 10 almas, 10 pessoas para eles cuidarem. 10 pessoas debaixo da responsabilidade dele, debaixo do departamento dele, seja no louvor, seja no departamento de mulheres, seja aonde for, e você vai descobrir quem realmente tem um coração de servo. Por quê? Porque eu aprendi uma coisa. Eu aprendi uma coisa ao longo do ministério, que se você quer conhecer melhor o homem, se você quer conhecer melhor o homem que existe dentro de alguém, dentro de uma pessoa, dê para ele autoridade. Se você quer conhecer realmente quem é a pessoa, dê para ele autoridade. Porque a autoridade, ela não cria necessariamente aquilo que está dentro do homem, mas muitas vezes ela apenas dá espaço para aquilo que já está lá para aparecer. Porque lidar com pessoas não é habilidade, lidar com pessoas não é retórica, lidar com pessoas não é oratória,
Lidar com pessoas não é performance, lidar com pessoas não é eloquência, lidar com pessoas não é um passe de mágica, mas lidar com pessoas é amar as pessoas, é amar. E aí que está a maior dificuldade. O que Jesus disse? Eles lá fora, eles vão te conhecer não pela quantidade de demônios que vocês expulsaram. Lá fora, irmãos, falando agora da EMCC Church, eles não vão conhecer nós lá fora pelo louvor que nós temos, pelo som que nós temos, pelo pastor que vocês têm, pela mensagem que é pregada, pelos congressos que se fazem aqui. Mas eles vão conhecer nós lá fora se amarmos pelo amor que nós temos um para com os outros. Se a gente entender essa mensagem, as pessoas lá fora vão falar assim: você sabe de uma coisa, eu quero ir para lá, porque aquela igreja ama de verdade, aquele povo é amor, aquele povo é amoroso, aquele povo é cuidadoso, aquele povo é sincero, aquele povo é verdadeiro, aquele povo não é falso. Eles cantam o que eles vivem, eles vivem o que eles cantam, eles pregam o que eles vivem o que eles pregam. Isso é sinceridade, isso é amor de verdade, gente. Porque lidar com pessoas é amar, é ter paciência quando elas erram, é corrigir sem destruir, é confrontar a pessoa sem humilhar, é perdoar quando machucam você. É difícil? É, mas essa é uma ordem de Jesus, porque ministério não é provar o quanto você sabe, ministério é revelar o quanto Cristo já conseguiu formar dentro de você. Você pode dizer glória a Deus? Fazer parte de um ministério profícuo, um ministério abençoado, um ministério que é chamado por Deus de verdade, é viver cheio do Espírito, é andar no Espírito, é ser cheio da presença de Deus, é transbordar no Espírito, porque quando o homem está cheio de si, ele usa pessoas para construir o seu ministério. Mas quando um homem está cheio de Deus, ele está cheio do Espírito Santo, ele usa o seu ministério para construir pessoas. Guarda isso no seu coração. Fica de pé comigo. A minha oração hoje, eu consegui entregar 9:1, hein? Glória a Deus que eu bati recorde aqui hoje. A minha oração aqui hoje é para Deus criar em você e em mim, não o desejo pelo ministério. Olha para mim. A minha oração hoje não é para Deus criar em você o desejo pelo ministério, mas é para Deus criar em você um coração capaz de amar almas.